Oi, pessoal! Daí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar na Biologia, frente 1. A gente vai continuar falando sobre o sistema nervoso, tá? Então, na última aula, a gente viu um pouco sobre o neurônio, como é, né, a configuração do neurônio, as partes de um neurônio, como é transmitido o impulso nervoso. E hoje a gente vai ver em mais detalhes como esse impulso nervoso é transmitido. Então, peguem lá, né, o livro 13, página 254 da Biologia 1, frente 1, tá? Aqui, ó, onde começa o impulso nervoso. Só para relembrar, para a gente poder falar do impulso nervoso, na página anterior a gente tem aqui ó, o desenho, né, da organização estrutural de um neurônio. Então, aqui ó, a gente tem o corpo celular, dentro desse corpo celular tem o núcleo do neurônio. Essas ramificações são os dendritos, certo? E aí a gente tem, partindo do corpo celular, uma cauda. Essa cauda termina lá no axônio. Então, aqui, o axônio, né, a cauda, termina lá em outras ramificações, outras terminações nervosas do axônio, tá? O impulso, ele sempre é unidirecional, então ele sempre vai entrar por esses dendritos, vai passar pelo corpo, pelo axônio e sair nessa terminação aqui, tá? Sempre nessa direção. Então, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre como é esse processo do impulso nervoso, tá? Para a gente entender esse processo, primeiro a gente tem que conhecer como é a configuração do neurônio em repouso. Gente, um dos mecanismos básicos que vai conseguir propagar o impulso no neurônio é o mecanismo de bomba de sódio e potássio. O que esses dois elementos fazem, sódio e potássio? Eles têm uma diferença de permeabilidade na membrana do neurônio, tá? Então, é um mecanismo de transporte ativo, ou seja, gasta energia para a célula, e faz com que o sódio que está dentro do neurônio seja retirado, indo para o meio extracelular, para fora. Então, com gasto energético, tá? Vai eliminar esse sódio. E no lugar do sódio vai entrar o potássio. Por isso é bomba de sódio e potássio, tá? Então, o sódio sai de dentro do corpo do neurônio e entra o potássio. Para que isso ocorra, é preciso ter um estímulo, que a gente já vai ver, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. A membrana do neurônio em repouso, ela é muito permeável ao potássio. Então, deixa passar potássio, mas é hipermeável ao sódio, não deixa passar o sódio, tá? Em repouso, quando ela está em repouso. Por isso, grandes quantidades de potássio acabam saindo da célula por difusão, sem gasto de energia, então a favor do gradiente ali, né? E para que haja essa troca, é preciso haver, como eu falei, um estímulo, certo? A saída do potássio, que ocorre naturalmente sem estímulo, ela acaba fazendo com que haja um predomínio de cargas positivas dentro do neurônio. Então, vai haver ali dentro, na parte, na região, né, do axônio, uma diferença de potencial equivalente a menos 70 milivolts. Esse é o potencial do neurônio em repouso, certo? A gente chama de potencial de repouso ou potencial de membrana. Ele recebe esse sinal negativo porque o lado interno da membrana plasmática que corresponde ao eletrodo de referência, tá? Então, o neurônio em repouso está lá com menos 60 milivolts. Ao ser estimulado, vai sofrer algumas alterações. O que esse estímulo tem que ter? Uma intensidade mínima para que haja a excitação do neurônio, tá? Senão, não acontece nada. Então, para que ele responda a esse estímulo, é preciso haver um limiar, ultrapassar o limiar de excitação. Por isso a gente fala que o neurônio ele obedece essa regrinha aqui, ó, da lei do tudo ou nada. Se não houver estímulo, ele não vai fazer nada. Se houver estímulo, não importa a intensidade do estímulo, a intensidade de resposta vai ser sempre a mesma. Ou seja, vai sair o sódio de dentro
do neurônio e vai entrar aqui dentro o potássio, certo? Isso independente da intensidade do estímulo. Se ela for suficiente para gerar essa excitação, já vai acontecer essa resposta, tá? Aí, quando há esse estímulo, a membrana plasmática vai se tornar momentaneamente permeável ao sódio. Então, é isso que o estímulo faz. Lembra que eu falei ali no começo que ela é hipermeável ao sódio? Mas, na verdade, ela vai se tornar momentaneamente, por causa do estímulo sofrido, permeável e vai deixar o sódio sair para entrar o potássio, certo? Então, aqui, ó, nessa primeira imagem, né, a gente tem aqui dentro sódio positivo. O que vai acontecer? Ele vai sair, então aqui, ó, continuando aqui, ele vai sair aqui para fora, para o meio extracelular, e o que estava aqui fora, que é o potássio, vai entrar. Então, por isso sempre fica aqui, ó, é como se fosse um ciclo, né? Sempre fica os sinais em lados opostos, lados contrários, tá? Então, primeiro eu tinha aqui o sódio dentro e depois eu vou ter o potássio aqui dentro, ó, K, potássio, certo? Na sódio e K, potássio. Então, isso vai acontecendo de forma cíclica, continuamente, tá? Essa alteração aqui que a gente viu para ocorrer, né, para deixar a membrana permeável e para trocar, pode ser chamada de despolarização e ela dura 1,5 milissegundos, ou seja, é muito rápida, gente, muito rápida mesmo, tá? Na verdade, essa alteração, né, esse nome de despolarização, o que acontece ali não é bem uma despolarização, mas é uma inversão da polaridade. O positivo se torna negativo e o negativo se torna positivo. Mas pode-se considerar como se fosse uma despolarização, tá? Na região, então, que foi despolarizada, a diferença, que trocou de sinal, né? A diferença de potencial vai passar de menos 60 milivolts no repouso para mais 40 milivolts. O que significa isso? Que a amplitude é de 110, porque para sair do menos 70 e chegar lá em cima no mais 40, a gente tem, né, uma diferença aí, uma amplitude de 110 milivolts, tá? Essa amplitude de 110 milivolts é também chamada de potencial de ação. Então, qual que é o potencial de ação de um neurônio? 110 milivolts. Se for abaixo disso, não chegar, né, no mais 40, não há troca, não vai haver a despolarização, certo? Depois da despolarização, vai acontecer a repolarização. Lembra que eu falei que é um processo cíclico? Então, vai ocorrer de volta, né, o sentido é contínuo, então vai ocorrer de volta a repolarização, que é conhecido como período refratário. Então aqui a gente tem um gráfico que fala que ó, sai do menos 70, vai lá no mais 40, o período, o potencial de ação, para que haja essa movimentação ali, essa polarização, tá? Então aqui, ó, a gente tem o estímulo. Se o estímulo for fraquinho, que nem está aqui, ó, estímulos sublimiares, não vão fazer com que haja um potencial de ação, tá? Então, se não for a partir desse limiar aqui, não há ação, tá? E ele vai continuar em repouso, certo? A gente pode dizer também que o impulso nervoso é uma reação em cadeia, porque ela sempre que houver um estímulo, ela vai seguir de maneira contínua, a menos que o estímulo cesse, tá? Então, ele é propagado sempre lá de maneira contínua, e ele é um fenômeno também eletroquímico autopropagado e recuperativo, porque ele volta ao seu estágio inicial e depois sai e volta novamente ao seu estado inicial. Então, o positivo, o sódio que está aqui dentro, vai sair, vai ficar aqui fora, ó, e o potássio vai entrar. Depois, novamente, ele se recupera, vai acontecendo, né, essa troca incessante, digamos assim. E a sinapse propriamente dita é o ponto onde acontece esse impulso nervoso. Então, um neurônio ele não chega a encostar em outro neurônio para transmitir esse impulso nervoso. Existe uma fenda
um vão, tá? Esse ponto de contiguidade, que seria esse vão ou essa fenda, é que se chama sinapse. Então, entre um neurônio e uma célula muscular, ou entre um neurônio e outro neurônio, o estímulo ele não passa de forma a se encostar no outro neurônio, né, ou no músculo. Existe uma fenda, um vão. Então, eles ficam muito próximos, mas não se encostam, certo? Isso que é sinapse. É esse espaço entre um neurônio e outro, ou entre um neurônio e um músculo, né? Ou entre um neurônio e outra célula. Na maioria das sinapses, a gente tem dois neurotransmissores que vão ajudar a transmitir o impulso nervoso, tá? Os dois neurotransmissores mais comuns nos vertebrados são a acetilcolina e a noradrenalina. São exemplos, né, de mediadores químicos, conhecidos também como neurotransmissores ou neurohormônios. Então, aqui a gente tem na próxima página, página 255, essa imagem. Aqui a gente tem uma célula de fibra muscular e aqui o axônio do neurônio. Vocês podem ver que não encosta, fica um vão aqui, ó, branquinho, né? Bem mínimo, mas não encosta na fibra muscular. E o que, que vai acontecer? Essas bolsas, essas vesículas aqui, ó, vão liberar a substância através dessa sinapse aqui e a fibra muscular vai receber, né, desses bolsões, dessas vesículas ali o estímulo, certo? Quando o impulso nervoso alcança, então, a terminação do axônio, ocorre o rompimento dessas vesículas, dessas bolsinhas aqui que eu falei, que vão conter os mediadores químicos, normalmente, né, noradrenalina, acetilcolina, que vai extravasar para o outro lado aqui na fenda sináptica, certo? A propagação do impulso nervoso, sempre, como eu falei anteriormente, é unidirecional, tem uma direção só, entra pelos dendritos, passa no corpo celular, passa pelo axônio e sai nas terminações do axônio, tá? Uma vez que as vesículas contendo mediador químico só são encontradas na extremidade do axônio. Então, não tem essas bolsas, essas vesículas de mediadores químicos em outro lugar do neurônio, só tem na extremidade do axônio. É por isso que o estímulo sempre passa, né, nessa mesma direção, do corpo pro axônio. Aqui a gente tem, né, uma perguntinha básica, vamos tentar entender. Como ocorre a passagem dos impulsos nervosos de um neurônio ao outro? Então, resumidamente, o impulso ele se desloca até as terminações axônicas. Vai entrar pelos dendritos, passar pelo corpo celular do neurônio até atingir as terminações axônicas, que é a cauda, né, do neurônio, onde são liberados os neurotransmissores. Então, lá nas terminações dos axônios vão ser liberados aqueles neurotransmissores que estão aqui, ó, tá? Nessas bolsinhas, nessas vesículas. Essas substâncias químicas vão se ligar a receptores específicos do neurônio seguinte, estimulando o neurônio seguinte. E isso vai acontecendo até chegar no músculo, né, que vai sofrer um movimento, uma contração. Isso tudo muito rápido, né? A gente pensa em levantar o braço, a gente já está levantando o braço, então é quase que instantâneo, certo? Dúvidas, pessoal? Se tiverem dúvidas dessa parte aqui da sinapse ou do impulso nervoso, podem colocar lá no fórum do Sponte, tá? Não hesitem, perguntem mesmo, pede lá para explicar novamente, caso não tenha compreendido alguma coisa. Visto isso, vocês vão fazer os exercícios do Sistema Nervoso 2. Deixa eu só baixar aqui até a página dos exercícios para vocês marcarem aí. 1, 2 e 3 são os exercícios de aplicação. Está mais para baixo. Aqui, Sistema Nervoso 2, página 264. Eu vou ajudar vocês aqui a fazer esses de aplicação e aí vocês fazem os propostos em casa, tá? Então, há evidências de que a transmissão do impulso nervoso através da sinapse deva-se a ação de um neurohormônio liberado pelas terminações do axônio. Sim, o neurohormônio é um neurotransmissor, né? Acetilcolina e noradrenalina são exemplos de neurotransmissores ou neurohormônios. Já pode marcar a letra A, tá? Então, a correta é a letra A. 2. O esquema representa dois neurônios contíguos, 1 e 2,
no corpo de um animal e sua posição em relação a duas estruturas corporais identificadas por X e Y. Então, aqui tem X e Y e o neurônio. 2 neurônios, certo? Letra A. Tornando-se as estruturas X e Y como referência, tomando-se as estruturas X e Y como referência, em que sentido se propagam os impulsos nervosos através de 1 e 2? Gente, a gente tem o neurônio 1 aqui, o neurônio 2 aqui. Vocês podem perceber que aqui está mostrando o axônio desse lado. Se o axônio está desse lado, o impulso ele sempre vai entrar pelo lado oposto, porque ele sai pelo axônio, lembram? Então, é de Y para X. Por quê? O axônio está desse lado, então o impulso entra pelo Y, passa pelo axônio, é transmitido, passa pelo axônio e é transmitido para X, certo? B. Considerando-se que na sinapse mostrada não há contato físico, o que permite a transmissão do impulso nervoso? Gente, o que permite é a liberação daqueles neurotransmissores ou mediadores químicos lá que a gente acabou de falar, tá? Eles é que permitem, graças à liberação desses mediadores químicos pelo axônio, é que há o impulso nervoso. C. Explique o mecanismo que garante a transmissão unidirecional do impulso nervoso. O que garante? É que apenas no axônio tem esses mediadores químicos. Se eles são os únicos capazes de levar, né, o impulso e eles estão presentes somente no axônio, então o impulso só pode passar de um axônio para outro neurônio, sempre saindo pelo axônio, tá? Então, a transmissão unidirecional da sinapse é garantida devido ao fato de que as vesículas com neurotransmissores estarem presentes apenas nas terminações do axônio pré-sináptico, tá? E o número 3, por último, a gente tem aqui o esquema, né, potássio e sódio. Observando o esquema que representa um neurônio em repouso, podemos afirmar que nessas condições, vamos ver aqui, ó, se a membrana do neurônio for atingida por um estímulo, as quantidades de íons sódio e íons potássio dentro e fora da membrana igualam-se. Não, na verdade não vai ficar igual, eles vão trocar, vão despolarizar, certo? B. Em virtude da diferença de cargas entre as faces externa e interna, o neurônio está polarizado. Sim, ele está polarizado em repouso. Para que haja, né, um estímulo, ele vai despolarizar, certo? Então já pode marcar a letra B. Então, pessoal, agora é só vocês fazerem os exercícios propostos da página 265, 266, tá? E se ficar alguma dúvida, entra lá no fórum do Sponte para retirar, para fazer a sua pergunta, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula!